A rainha das reutilizáveis testou descartáveis. Vamos ver os resultados? Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fafá, eu gravo vídeos sobre parentalidade sustentável e beleza sustentável também e hoje trago-vos descartáveis. Fomos fazer uma viagem de uma semana para um sítio muito quente onde não havia a opção de levar as reutilizáveis, pelo menos não para tempo inteiro. Assim sendo, decidi fazer disto algo positivo e testei várias descartáveis para depois vos poder apresentar as conclusões. Testei 5 marcas. O meu primeiro critério foi perguntar aos seguidores no Instagram quais as marcas que recomendavam. Ironicamente, foi a story que teve mais adesão de sempre. Ou seja, num perfil que começou com as reutilizáveis, a maior adesão ser as descartáveis, não deixa de ser irónico, pelo menos assim achei. Mas adorei as recomendações e o envolvimento de toda a gente. O meu segundo critério foi questões ecológicas. Ver realmente o que a marca apresentava em termos de sou mais sustentável. A primeira nota que eu vos deixo é que isto de fraldas biodegradáveis é tudo muito bonito, mas em Portugal não. Porquê? Porque nós não temos um sistema de compostagem industrial, o que é necessário para essas fraldas poderem efetivamente serem biodegradáveis. Outra coisa é que lá porque é biodegradável não quer dizer que seja menos tóxico. Se os componentes que se degradam de forma biológica não forem bons, vão continuar a poluir os nossos solos. Portanto, há que ter esse fator em consideração. Esse não foi o meu principal fator. Eu não vou nessa ideia do são biodegradáveis, são melhores. Portanto, o fator foi as certificações que elas tinham, qual o processo de produção e procurei informação sobre as marcas. Umas tinham mais do que outras, é normal, mas isto é sempre um segredo muito bem guardado. Um critério em comum, a maior parte delas são de países escandinavos. Uma certificação à qual devem ter atenção é o Ecolabel. Agora, existe o EU Ecolabel, que é para os países da União Europeia, e depois existe o Nordic Swan Ecolabel, que é o que a maior parte delas tem, que é apenas para os países escandinavos, ou seja, é uma atribuição ecológica dos países escandinavos. O EU Ecolabel é europeu. Portanto, são duas coisas diferentes. Tenho aqui as 5 marcas. Foram a Mumi, a Libero, finlandesa, sueca, a Rascal & Friends, neozelandesa, vamos lá ao antípodo de Portugal, Bamboo Nature, também é escandinava, e marca Pingo Doce, portanto, nacional. A fralda ecológica, a fralda eco-bebê ou qualquer coisa assim, porque há duas, há a marca Pingo Doce e depois há esta que é uma que vem em embalagem de cartão. E as embalagens, em termos de embalagem, a melhor foi a da Pingo Doce, porque era a única que era de papel. As outras continuavam a ser todas de plástico. Trago também aqui um Biosoaker, que é um absorvente que se coloca numa capa reutilizável, podendo ser assim, isto deita-se fora e a capa é reutilizada. São fracos em termos de absorção e para mim acaba por não ser muito diferente usar uma descartável, portanto não é algo que eu recomendo para viagens, para férias, se não houver outra alternativa, mas eu optei por testar estas e realmente eu prefiro o conforto destas. Já que é para ir para o conforto, eu vou para o conforto. Vou agora falar das várias marcas, eu até tirei apontamentos para garantir que vos dou a informação toda factual e vou começar com a Mumi, que é esta. Portanto, é uma marca que é 100% carbon neutral, carbono zero ou tem neutralidade carbónica, vá assim, eu nunca sei traduzir isto corretamente. Tem neutralidade carbónica e supostamente amiga do ambiente. É feita com celulose que vem de florestas 100% certificadas pelo Forest Stewardship Council, que é a organização que certifica as florestas que realmente há cuidados em termos de replantar as árvores e florestas geridas de forma sustentável, FSC. Ela é branqueada utilizando oxigênio, ou seja, é completamente livre de cloro. Muitas fraldas são branqueadas com cloro e eu não gosto muito da ideia de cloro ao pé do rabinho do meu bebê.
Esta não tem cloro. A parte absorvente está envolvida em tecido não tecido, que é repelente. Tem também aquele polímero super absorvente, que é o que enche em contacto com o líquido e faz com que a fralda seja absorvente, mas tem em pouca quantidade, afirma a marca. As colas utilizadas são aprovadas pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos, como é uma entidade que tem muita credibilidade a nível mundial. Todos os resíduos que vêm da sua produção são ou reciclados ou recicláveis. As fábricas utilizam energia hidroelétrica, portanto uma fonte de energia renovável. São fabricadas na Finlândia e têm realmente aquele Nordic Ecolabel que eu falei, cujo símbolo é um cisne. Esta é a Mumi, este boneco finlandês. De seguida vamos para a Libero, uma marca sueca. Isto vim a descobrir, serve para enrolar a fralda depois. Eu não sabia para o que servia isto, porque estas são tipo calção. O que quer dizer, quando há um cocó para facilitar, rasga-se aqui de lado, que eu também não sabia, e a primeira tive imensa dificuldade a tirar a fralda cheia de cocó. Aprendi. E por muita sorte diz back, que é para eu saber exatamente o lado como devo colocar. Eu não sabia utilizar descartáveis. Pode parecer ridículo, mas é verdade. Pronto. Estas, como disse, são calções. A outra que eu vos mostrei era uma fralda normal. E eu vou comparar os preços. No final eu vou comparar os preços de todas elas para que vocês tenham uma ideia mesmo certa daquilo que vão comprar e comparar os preços. As calção são mais caras, regra geral. Pronto. Liber. Não havia muita informação sobre esta fralda. Mas a marca alega que tem mais de 100 declarações de produto ecológico, são desenvolvidas na Suécia, os materiais são dermatologicamente testados, tem também o Nordic Ecolabel, a tal certificação da Escandinávia, de ser mais amiga do ambiente, não possuem cheiro, não possuem loção. Aliás, as Libero foi aquilo que eu usei no meu filho recém-nascido, prematuro, por causa da pele sensível. A Libero tem muito cuidado com esses aspectos. E também diz que foram colocados em testes rigorosos em diferentes etapas do seu ciclo. Portanto, não havia muita informação, mas é uma fralda que o tempo todo que eu usei não me desiludiu. Esta fralda absorve, que é uma coisa estúpida. Nunca pensei. Portanto, a Liber, sueca. E diz qual é a parte da frente e de trás. Depois, vamos à Bamboo Nature. Também tem em versão calção. Logo assim ao toque não parece tão luxuosa quanto a Libero, ou seja, parece que é mais fraca. Tem aquela tira que mostra quando a fralda tem xixi ou não, que também pode ser útil para vermos quando é que é preciso mudar. Considero que isto é mais útil em bebés mais pequenos, mas de qualquer forma esta tem, e esta é o tamanho 5XL, já para o meu filho maior, claro. Portanto, 95% de todos os resíduos provenientes da sua produção são reciclados. Isto é o que a Bamboo Nature alega. Tem a certificação Nordic Ecolabel, tem a certificação de FSC, a Forest Stewardship Council, aquilo das florestas mais sustentáveis, tem teste de dermatologistas e também não tem cloro, ou seja, ela não é branqueada com cloro. São fabricadas na Dinamarca, utilizam energias renováveis no seu fabrico, utilizam as matérias-primas apenas aquelas necessárias para fabricar isto, ou seja, não há excesso de utilização de matérias-primas e as embalagens são mais compactadas, fazendo com que gastem menos embalagens. Estas são as alegações da Bamboo Nature. Não aqueceu nem arrefeceu, honestamente, mas eu já vos dou um ranking das fraldas. Eu sei que é isso que vocês querem. Vamos à Rascal & Friends. Esta então tinha pouquíssima informação. Fralda da neozelandesa, é um exclusivo do Pingo Doce em Portugal. A priori, isto é o tamanho das outras, mas a priori parece gigante e realmente é. Elas vestem muito grandes. Os neozelandeses devem ser muito grandes, porque esta fralda é muito maior do que as outras. Para terem uma ideia. As tintas são à base de água, não contém látex, não contém fragrâncias ou loções, é vegan e cruelty free, certificada pela PETA. E não encontrei mais nada. Pronto. Uma fralda que em termos de absorção é muito boa, como eu disse, ela veste muito grande, mas é fácil de colocar e é uma boa opção para quem quer usar as descartáveis.
Por último temos a do Pingo Doce. Embalagem em papel, tal como eu referi. As fibras são provenientes de florestas geridas de forma sustentável. Não têm perfume, corantes ou loções. Não têm látex e também não são branqueadas a utilizar cloro. E esta é a única informação que encontrei sobre a fralda. Agora vou dar-vos o meu ranking. Mas antes disso, vamos a preços. Como eu quero estar absolutamente segura que vos estou a dar os valores certos, eu tenho aqui o meu caderninho. E vou começar com a mais barata, da mais barata para a mais cara. Mais barata foi a do Pingo Doce Eco. Portanto, eu paguei, por 28 fraldas, eu paguei 5,99€, estavam em promoção, também convém referir, dos 13 aos 18 kg, o que me deu 21 cêntimos por fralda. De seguida, Rascal & Friends. Pela Rascal & Friends eu paguei 8,59€ por 28 fraldas, o tamanho 5, que é dos 13 aos 18 kg, e deu-me 31 cêntimos por fralda. De seguida temos a Mumi. O tamanho 5, 10 aos 16 kg, 44 fraldas, ficaram em 14,87€, o que me dá 34 cêntimos por fralda. Depois temos a Bamboo Nature XL, tamanho 5, que 12 aos 18 kg eu paguei 7,35€ por 19 fraldas, o que me deu 39 cêntimos por fralda. Por último, a mais cara, mas assim largamente, a Libero. A Libero foi o tamanho 6 da fralda Up and Go, 13 aos 20 kg, eu paguei 9,60€ por 18 fraldas, o que me dá a módica quantia de 53 cêntimos por fralda. É quase o dobro das outras, aliás, é mais do que o dobro do que as do Pingo Doce, por exemplo. Se vale a diferença, vale, mas é realmente muito mais que o dobro. E agora vou-vos dar o meu ranking. Então, se eu tivesse de escolher só uma, eu provavelmente escolheria a Mumi. Por todas as razões, pelas certificações, pela facilidade de usar e porque nunca me desiludiu. Eu gostei mesmo muito desta fralda, portanto, eu se tivesse de escolher só uma, era esta. A que eu achei mais confortável e que realmente é excelente em termos de absorção é a Libero. Portanto, a Libero ficou em segundo lugar para mim. Terceiro, Rascal & Friends. Veste muito grande, isso não me agradou muito, mas realmente é uma boa fralda e eu usei-a muitas vezes. Portanto, esta ficou em terceiro lugar. Em quarto, temos a Bamboo Nature. Não me aqueceu nem arrefeceu, é uma boa fralda, mas eu por acaso gostei mais das outras. Por último, ficou a do Pingo Doce, porque além de ser a mais fraca, é aquela que me parece ter menor qualidade. E é pena, porque realmente é uma excelente aposta do Pingo Doce, mas para mim foi aquela que eu não fiquei assim morta de amores. Portanto, se eu agora passasse a usar descartáveis, muito provavelmente seriam a Mumi, a Libero e a Rascal & Friends. Eu espero que este vídeo vos tenha sido útil para poder comparar os vários tipos de fraldas que existem. Talvez tenha sido um pouco longo e eu peço desculpa, mas eu queria que vocês tivessem toda a informação que está disponível, a informação a que eu tive acesso e a informação também, ou o feedback que eu vos posso dar, porque acho que isso também é bastante importante. Gostava também que me dessem o vosso, que colocassem nos comentários qual a fralda que mais gostam e porquê, porque assim nós podemos ajudar tantos outros pais que se calhar se sentem mais culpados por utilizar descartáveis. A verdade é que as descartáveis cada vez mais estão alertas para coisas ou para questões como o ambiente e na sua produção refletem isso, mesmo que a fralda acabe num aterro e isso torna-se inevitável com as descartáveis, a não ser que se viva num país onde há realmente a compostagem industrial, que não é o caso de Portugal ainda. Eu acredito que vai ser. Espero que tenham gostado, gostem, comentem, partilhem, subscrevam o meu canal, ativem as notificações e beijinhos!